Oi, gente, são exatamente 4 horas e 1 minuto aqui em Los Angeles e acredito que 8 horas e 1 minuto no Brasil, horário de Brasília. Estamos aqui com mais um Be Lives Dani Kelly, ou Dani Kelly, diretamente de Los Angeles, trazendo para vocês muitas novidades e informação nesse domingo, né? Final de domingo no Brasil e aqui já é tardezinha em Los Angeles. Eu só quero falar com vocês sobre algumas informações que eu gostaria de pedir para vocês irem lá no meu canal no YouTube, no Be Lives Dani Kelly, seguirem, né, botar um likezinho ou um comentário. Espero que vocês gostem das informações, das entrevistas que estão disponíveis no meu canal e aqui no meu Instagram também. Vocês podem curtir, falar, comentar. A página é aberta democraticamente para todos. E se houver algum convidado, alguém que vocês gostariam que eu entrevistasse aqui, me manda o Instagram deles, o @, eu estarei super contente de entrevistar todos e conhecer suas histórias de sucesso, de superação. Eu adoro histórias de gente de verdade. Então, gente, eu sou uma pessoa muito curiosa e eu acredito que tudo existe um porquê. Tudo para mim tem uma explicação. Eu sou uma pessoa que não paro de estudar, não paro de procurar respostas para os mistérios da vida, o que acontece ao torno de nós, a nossa volta, né? E eu acredito que tudo não tem um porquê, eu acredito em várias crenças, não tenho só uma crença, acredito em tudo, porque eu acredito que o universo é muito grande, muito vasto para a gente só fechar em um segmento só. E com isso eu sigo buscando várias perguntas, eu tenho várias perguntas, buscando várias respostas, né? E isso me leva a conhecer pessoas extraordinárias, inteligentíssimas, magníficas e pessoas que acrescentam muito, muito na minha busca, né? Do porquê, o porquê, sempre foi assim. E é por isso que eu estou aqui hoje com a nossa live, com a nossa querida convidada Tati Gonçalves, numeróloga e terapeuta holística. Sim, Tati, ela me serviu de grande ajuda. Estou aqui hoje fazendo essa live com vocês porque a Tati foi uma das pessoas que eu consultei, porque eu estava com muitas dúvidas de carreira, dúvidas de família, dúvidas de amizade, dúvidas da vida, né? Da vida, porque nós passamos por tantas coisas nessa vida e às vezes você não sabe o processo. O processo é lento, o processo às vezes é muito doloroso para a gente descobrir quem nós somos, né? Porque uma coisa é a impressão da pessoa te vendo de fora, né? E para você. E outra impressão que você tem de você para o mundo. Então, o mundo tem uma impressão diante de você e você tem uma impressão do mundo, né? Então, para você conseguir unir essas duas impressões, precisa de muita terapia, eu acredito, né? Mas vamos lá, vamos convidar minha queridíssima convidada, Tati Gonçalves. E como eu sou muito curiosa, eu estava fazendo uma pesquisazinha aqui para saber de onde veio a numerologia, né? A numerologia, como tudo começou, o começo da numerologia e quem acreditava naquela época as práticas da numerologia, né? E em uma das minhas pesquisas, eu cheguei até Pitágoras, né? Pitágoras antes de Cristo. E que era um filósofo grego, metodicamente desenvolveu uma relação entre os planetas e a sua vibração numérica. Então tudo gira em torno dos números, né? E que ele chamou de harmonia das esferas. Então eu vou querer saber com a Tati se isso aí é verdade ou não na minha pesquisa aqui. Através de seu método de numerologia, ele afirmou que as palavras têm um som que vibra. Então tudo que a gente fala é uma vibração no universo, né? Por isso que fala, nós temos que ter cuidado com o que a gente fala, porque o que a gente fala pode acontecer, pro bem ou pro mal. E nisso, com essa consonância
com a frequência dos números com mais como uma faceta da harmonia do universo e das leis da natureza. Então, tudo, na verdade, é uma harmonia, né? O nosso nome, os números, é tudo harmônico, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa. Hoje em dia está muito na moda de falar do 1111, se você vê o 1111, se você vê números repetidos no seu telefone, em algum lugar, e isso vai te ter algum significado, né? Então, vamos saber com a Tati mais sobre isso? Eu estou curiosa. E a numerologia é o que? É a crença do oculto, né? O mistério, a relação entre o número e o que coincide, né? Os acontecimentos à nossa volta. Então, para tudo isso, essas perguntas, vou chamar a Tati agora. Oi, Tati! Olá, tudo bom? Tudo, eu tava aqui tentando fazer uma introdução, né? Fiz umas pesquisas aqui, eu falei, gente, eu vou jogar isso aqui, ver se isso cola, né? Mas eu tenho que perguntar para ela se isso procede. Procede tudo que você falou aí, né? E mais um pouco ainda, né? Você falou do Pitágoras, Sim. né? A linha que eu trabalho, ela é uma linha até anterior a Pitágoras. Então você vê que a numerologia, ela é um estudo muito antigo, né? Que vem ali de mais de 2000 anos. Né? Então, a Olha. numerologia que eu trabalho é a numerologia cabalística, né? Que vem Ó. inclusive da cabala, né? Mas ela é muito mais antiga, né? Ela tem ali vários estudos que aí no final acabou chegando a Pitágoras e ele deu ali a sua cara, vamos dizer assim, né? Ah, entendi. É porque eu sou curiosa, né? Então, para mim, tem que ter todo um porquê, o número com o universo, com o nome, a ressonância, a vibração dos sons. Para mim é fantástico toda essa Isso. parte mística, né? O oculto, o mistério. Eu adoro, adoro. Então, vamos desvendar, né? Vamos desdobrar todas essas partes para a gente conversar sobre a numerologia e o efeito dela nas nossas vidas, no nosso cotidiano, né? Sim. Então, para a gente chegar aí, eu fiz um mapinha aqui para mim. Já que você tem que ser o mapa, eu tenho o meu mapa, né? O seu mapa de números, eu tenho meu mapa de entrevista. Então, vamos lá, Tati. Para a gente falar a introdução do que é um mapa, né? Da numerologia. Me dá uma introdução para a gente entender, começar, né? Pegar os pontos. Certo. O que você disse aí, né, que os números, né, eles são símbolos, né, e eles transmitem, né, um significado. Isso é super real, é isso mesmo, né? E o nosso nome e a nossa data de nascimento é como se ele fossem, né, como não, né, eles são códigos numéricos. Então, de acordo com a numerologia, cada letra tem a vibração de um número. Então, quando a gente faz um mapa, né, nós vamos dizer assim, fazer essa codificação, né, descodificar tudo isso, colocar o nome da pessoa, a data de nascimento e transformar esse nome e essa data num código, né, numa vibração. E através desta vibração, nós conseguimos saber tudo da vida da pessoa. Tudo, né? Então, por exemplo, nós conseguimos saber o que motiva ela, como as outras pessoas a enxergam, como ela se expressa, né? Como ela age, como ela interage com os outros e com o mundo. Nós conseguimos saber, inclusive, Dani, o destino dessa pessoa, o que realmente ela veio fazer aqui. Sua missão de vida, né? Aquilo que ela veio desenvolver aqui como missão e também o que ela veio aprender aqui, né? Que está relacionado a dívidas kármicas. Então a gente consegue fazer um mapeamento enorme da vida da pessoa, né? E isso é muito importante para autoconhecimento. Né? Muitas vezes a pessoa está perdida, não sabe o que fazer de profissão, não sabe que caminho seguir, às vezes está com a vida travada, né? Então muitos me procuram nesse sentido, né? Tati, eu não sei o que fazer da minha vida, tô com a minha vida travada. Então o nome e a data de nascimento me traz, vamos dizer assim, uma rota, né, daquilo que verdadeiramente ela veio fazer aqui, né? E isso vamos dizer assim, que é combinado antes mesmo do nascimento. Então nós mesmos vamos escolher a família que nós vamos reencarnar,
quando nós vamos reencarnar, justamente para poder colocar ali todos esses desafios que a gente vai precisar vivenciar para a nossa evolução, para o nosso crescimento como espírito. Então a numerologia, ela traz todo esse apanhado. Sim, é bem interessante, porque no momento quando eu conheci, né, eu entrei em contato com você, eu te procurei, né, eu estava num momento de bastante dúvidas, mesmo eu eu vim para cá já sozinha para os Estados Unidos, já estava aqui já há um bom tempo, acho que, né, foi ano passado, uns 23 anos, eu já tinha passado por várias coisas, vários conflitos, né, mas sempre existe uma fase da vida que parece que fica estagnado ali e não sabe para onde ir. E em vários fatores. Às vezes é trabalho, como você falou, né? Ou moradia, se você não sabe se você vai ficar naquele lugar, você vai se mudar. Eu Sim, acho que a nossa live tem exato. muita correlação com o que que eu faço, porque imigrar, né? Mudança de vida, mudança de local, mudança de tudo, de status, mudança. Então, eu acho bem interessante conversar com você sobre a numerologia, porque e chega uma hora também que você tem tantas opções e você não sabe para onde ir, porque você aí fica assim, gente, essa opção, e agora eu não quero também sair da minha essência, né? Daquilo que eu vim fazer, mas eu agora não sei mais porque a opção vem e você fica baratinha. Nessa fase, eu acho que é mais complicada, porque é o que você vai escolher, né? Para você, essas escolhas que moldam quem você é, né? Então, para fazer uma escolha é tão difícil. E eu achei que na numerologia me facilitou saber quem eu era, né? Aprender meu autoconhecimento. E isso foi um momento que eu virei a chave. Exatamente. Eu sempre falo, né, que uma pessoa que ela não se conhece, ela também não consegue fazer escolhas, né? Porque se ela não sabe exatamente quem ela é, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que faz bem para ela, o que faz o processo de evolução, né, faz ela crescer, como que ela pode tomar decisões na vida? Fica muito mais difícil, né? E, inclusive, né, é até um ponto, Dani, isso é muito legal de se falar, porque toda vez quando a gente está fora, né, dessa rota de vida que o mapa mostra, a vida começa a dar problemas. Nós começamos Sim. a ter a vida travada, né, em alguma área dela. E é justamente essa área que está travada é onde a gente precisa olhar, né? É onde a gente precisa, vamos dizer assim, entender o que realmente está acontecendo. Não, é interessantíssimo. É como se fosse a máquina não funcionasse, né? Faltando a peça Exatamente, para se exatamente. encaixar e o universo fala para você, tá faltando a peça, vai lá olhar a peça e você não consegue. Porque muitas vezes a gente fica cego, né? A gente não consegue compreender o que está acontecendo porque existe tantas fora da gente, né? Externamente, tanta coisa acontecendo que você não consegue às vezes processar o que você tem que fazer. Isso acontece com muita gente, quando as pessoas procuram você. Qual é a pergunta mais que você vê que todo mundo tem a mesma questão, né? A mais procurada No- quando te procuram? Normalmente é questão relacionada a trabalho e financeiramente. É o que normalmente as pessoas me procuram. Elas estão com a vida travada financeiramente ou não sabem o que fazer da vida, né? E essa questão, né, de não querer, não saber o que fazer da vida é tão importante, né? Porque nós fomos criados numa sociedade, né, onde com 17 anos a gente tem que escolher a faculdade que a gente vai fazer, né, escolher o curso ali que nós vamos começar, né, a desenvolver, fazer, sei lá, seus 4, 5, dependendo do curso, 10 anos aí de curso, né? Muitas vezes até influenciados pela nossa família, né? Vamos dizer assim, pela profissão dos nossos pais, por exemplo. E aí você passa por todo esse período, que é um período ainda de amadurecimento, que você não tem ainda, vamos dizer assim, um autoconhecimento importante para tomar essa decisão.
você faz a faculdade, começa a exercer esse trabalho e chega num determinado momento da vida, que é quando você começa a ter esse autoconhecimento, começa a perceber as suas vontades, o que realmente você gosta, começa a evoluir também, né? Percebendo o que não faz sentido, né? E aí é nesse momento que você cai em si e fala, caramba, eu tô numa profissão há 10 anos, por exemplo, né? Tenho, sei lá, meus 30, 40 anos, né? E não era isso que eu gostaria de estar fazendo hoje, né? E o sentimento que normalmente as pessoas me trazem é de um vazio, né? É como se faltasse alguma coisa, né? Um buraco no peito, né? E esse sentimento, ele, vamos dizer assim, que ele é o chamado, né? Pra gente olhar para isso, né? Toda vez que a gente tá sentindo aquele vazio, aquele sentimento de que tá faltando alguma coisa, é o chamado pra gente olhar para isso. Só que, como a gente vive nessa sociedade de que se a gente mudar de ideia, né? Ah, não, esse trabalho não me satisfaz mais, né? Eu não devo mais seguir por esse caminho, nós somos chamados de fracassados, né? É como se a gente fosse fracassar, né? Se tivesse a oportunidade de fazer mudanças. Então, ou a pessoa se mantém nesse trabalho e fica completamente infeliz pro resto da vida, né? Levando aí com a barriga, né, o problema, ou ela chega num ponto que realmente ela não consegue mais ficar nisso, muitas vezes desenvolve um burnout, uma crise de ansiedade, né? Porque ela não quer estar mais naquele lugar, né? Só que a falta de coragem, a falta de enfrentamento faz com que ela dê esse passo para trás, que na verdade não é isso, né? Mas as pessoas enxergam dessa forma, de dar esse passo para trás, se autoconhecer e decidir o que ela vai fazer. É tão engraçado, Dani, que uma pergunta que normalmente as pessoas falam, assim, quando eu vou mandar o questionário do mapa, as pessoas falam assim pra mim, ai, Tati, eu tô totalmente infeliz com o meu trabalho hoje, eu não sei o que fazer, mas eu já tenho 40 anos, como que eu vou mudar? Né? E aí eu até brinco com elas, né? Eu falo assim, bom, se realmente você tá pensando em morrer amanhã, 40 anos tá tarde. Agora, se você ainda tá pensando em viver pelo menos mais 40, 50, por que não mudar? Por que fazer uma transição de carreira? Por que não fazer algo que faz o teu coração vibrar, né? Sentir aquele sentimento de propósito, né? E aí a pessoa fala, realmente, né? Não tem sentido esse meu medo, mas é porque a gente foi criado, né? Desta forma, né? A sociedade impõe, né? Você tem que seguir uma regra, né? Sim, Você cresce para a escola e você é aquilo e todo mundo à sua volta tem que ter uma pressão muito grande. Existe uma pressão, ainda mais para a mulher, né? O homem e a mulher, a pressão é diferente, mas é tão quanto igual, se a gente for medir a pressão. E esse fator, né? Se você não tiver naquela profissão, você é fracassado, é o que as pessoas realmente acreditam. Mas hoje em dia nós estamos em 2024, gente. Com tanta tecnologia, tanto estudo, são N possibilidades, né? De você se refazer, de você se recriar, né? E por que ficar infeliz, né? Porque você tem que continuar com aquele status quo, né? Que dizem, exatamente. né? Você tem que estar ali porque é o certo, né? Então, falando sobre o que é certo e errado, antes de a gente continuar com tudo isso, eu quero saber como foi a sua transição profissional para a gente dar de exemplo aqui pro pessoal, porque é uma história maravilhosa, gente. A Tati mesmo é o exemplo de uma transição profissional numa idade já que você pensava também que não tinha jeito e você descobriu, né, a luz do fim do túnel. Conta pra gente a sua história. Exatamente, Dani. E assim, eu falo assim, eu toda vez quando eu vou falar, eu falo isso pra pessoa, né, que ela tá ali perdida, não sabe o que fazer, e às vezes até com uma idade, né, 40, 50, e eu uso a minha história até como exemplo, né? Por quê? Em 2020, em plena pandemia, né, eu tinha um ateliê de confeitaria. Né? Então, esse ateliê atendia bufês, atendia restaurantes. Só que com o fechamento de tudo, né? Com o fechamento dos bufês, não tinha mais festa, né? Naquela época, né? A gente ficou um bom período aí sem festa.
eu entrei em desespero, né? Foi um período que eu falei, e agora? O que que eu faço, né? Mas independente do meu negócio tá indo bem ou não, que teve uma época que ele até, vamos dizer assim, caminhava, era muito devagar, mas caminhava bem. Eu tinha essa sensação de vazio, de faltar alguma coisa, né? Quando deu 2020, eu desesperada, cheia de conta para pagar, o próprio aluguel da onde eu estava, eu fui fazer um curso de autoconhecimento. Eu falei, preciso descobrir o porquê que eu sinto isso, né? E no meio do curso, eu recebi de presente o meu mapa de numerologia. Quando eu recebi meu mapa, eu falei, caramba, o que que eu faço? Eu tô toda errada, né? O que que eu faço? E aí eu comecei a pensar, bom, e agora, né? Qual é o caminho que eu vou seguir? E assim, eu acho que o atendimento de numerologia ele é tão importante porque o profissional, né, o numerólogo, ele vai saber vamos dizer assim, te explicar o que, que realmente você veio fazer. No meu caso, eu não tive isso, eu só recebi um papel. E eu lembro que na época eu chorava desesperada, porque eu realmente percebi que eu estava no caminho errado, mas eu não sabia que caminho seguir. Eu fiquei perdida, né? E aí eu lembro que passou bastante tempo nesse período até que eu comecei a clarear, né? Porque nesse curso aí que eu fiz, eles falavam muito da questão da gente sempre olhar para nossa infância, né? Porque na nossa infância é como se ali a gente tivesse recados, né, da espiritualidade, né, trazendo luz para aquilo que realmente a gente veio fazer. Então aquela brincadeira, né, que fazem sempre com a gente, com as crianças, né, do que você quer ser quando crescer, normalmente ali está a resposta do que realmente a gente veio fazer aqui. Então quando eu estou num atendimento, né, e a pessoa está muito perdida, eu vou justamente para esse caminho. Me fala, o que você queria ser quando crescer? E assim, é batata, Dani. Quando eu faço essa pergunta, a pessoa me fala alguma coisa, eu vou olhar o mapa, tem tudo a ver. Assim, às vezes a gente apara alguma aresta ou outra, mas normalmente tem tudo a ver com os números dela, né? E aí, quando eu fiz essa pergunta pra mim, né, que eu falei, bom, e o que eu quero ser quando crescer, né? Que eu sempre falei isso, e eu queria ser psicóloga, né? Eu tinha tido alguns contatos, né, na infância com a psicologia, e eu falava isso. Enfim, a vida me levou para outros caminhos, né? Que eu acabei não exercendo a profissão de psicóloga. E na época eu falei, bom, tá, eu quero ser psicóloga, mas eu não quero fazer uma faculdade de 5 anos, né? Então eu falei, o que eu posso fazer para auxiliar, né, as pessoas a encontrarem o seu próprio caminho? E ali eu falei, caramba, mas eu tô com a ferramenta na minha mão, né? Que era o próprio mapa de numerologia, né? Falei, tô com a ferramenta na minha mão. Eu falei, tá bom, então eu vou começar a fazer isso. Só que eu não queria largar o meu negócio a princípio, porque aí vem o medo, né? Sempre ele, né, que vem a princípio. É o medo da gente largar tudo. Então o que eu comecei a fazer? Fui fazendo uma transição aos poucos, né? Então eu comecei a tirar um pouco a energia da confeitaria e comecei a colocar mais energia na numerologia. Então, nas minhas horas vagas, eu atendia como numeróloga. No ano de 2021, foi na mudança de 2021 para 2022, teve o Natal. E o Natal era uma época que eu vendia na confeitaria demais, né? E quando a gente tá na escassez, né? Quando a gente tem pensamentos escassos, a gente não consegue colocar limites, né? Porque o medo da falta, né? Fica gigante. Então, o que aconteceu? Eu assumi muito mais pedidos do que eu dava conta. E aí, eu trabalhei 36 horas seguidas como confeiteira, com as encomendas do Natal. E aí, acabou o Natal, da mesma forma que acabou o Natal, eu tive um burnout. E aí, eu entendi como um recado do universo, né? Eu falei, entendi o recado, tá na hora de eu fazer essa transição, né? Eu tô no meu caminho errado, eu preciso ir pro caminho certo, eu preciso fazer essa transição. Então, em janeiro de 2022, eu comecei essa transição de carreira, que eu brinco, né? Que a numerologia nasceu como realmente um parto, porque foram 9 meses de transição.
E aí, em setembro, nasceu a Tati Gonçalves Numerologia. E aí eu deixei mesmo a confeitaria e comecei a trabalhar com a numerologia. E eu falo, Dani, que quando a gente está no nosso caminho, quando as coisas estão fluindo de acordo com o que realmente a gente veio fazer aqui, o caminho abre, né? As portas abrem, né? E assim, foi tão incrível e tão leve essa minha transição que a minha prosperidade caminhou junto, né? Então, assim, não tinha assim 6 meses que eu tinha começado com a numerologia, eu já ganhava 4 vezes mais do que eu ganhava com a Uau! confeitaria. Eu Então, ia te, assim, per... eu ia te perguntar isso, qual foi o efeito, né, depois da transição? O que que você sentiu? Mas você já respondeu a minha pergunta. foi muito Mudou da rápido. água pro vinho. Da água para o vinho. E assim, a sensação de propósito, a sensação de estar no lugar certo, essa sensação de vestir a roupa certa, Uhum, essa não tem, vamos dizer assim, não tem o que pague, sabe? Você imagino. saber o que exatamente você veio fazer, Uhum, né? E quando uhum. você tá com essa roupa certa, tudo flui, né? As coisas, os caminhos se abrem, né? Então hoje eu desfruto de uma prosperidade, de uma vida que eu jamais imaginava com a confeitaria, jamais. Mas por quê? Porque eu segui o que exatamente eu vim fazer aqui. Né? Uhum. Então, essa é a minha transição. E foi com 43 anos. Uau. Né? Eu fiz a transição com 43, né? Larguei tudo. Eu lembro que eu falei pro meu esposo assim: amor, não sei se vai dar certo, eu acredito muito que vai dar. Mas assim, se der alguma coisa errada, você segura as pontas financeiramente, né? Porque a gente tem esse medo, né? E segura as pontas, você segura. Ele falou: não, amor, vai, tenho certeza que vai dar certo. Imagina, nunca precisei. Nunca precisei. Oh, Né? Sempre consegui manter o que eu já mantenho em casa, né? E muito mais. Aí as coisas começaram a fluir de uma forma completamente diferente. uau. Não, é fantástico como tudo se encaixa e também, mesmo que você trabalhe muito, 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 no fim do dia a satisfação, o cansaço é diferente de um trabalho que não se encaixa, né, na sua alma, né, Exatamente. no seu talento, né? Porque todos nós temos talentos, né, diferentes, né? E me fala, dá para ver o talento de cada um no mapa? O talento? O que cada um veio fazer aqui, né? Dá pra ver o que essa pessoa veio expressar aqui, né? Então, por exemplo, tem pessoas que vieram para comunicar, que é o teu caso, né? A gente viu isso no teu mapa, né? Então, Sim. pessoas que vieram para comunicar, tem pessoas que vieram para ser grandes líderes, né? Tem Uhum. pessoas que vieram para cuidar, né? Que é o meu caso, eu vim para cuidar, né? Para cuidar e para ser uma grande líder também. Então, olhando ali os meus números, tem relação com isso. Uau. Tem pessoas que vieram para ter negócios, para crescer de uma forma próspera, né? Então, cada um veio ali para Uma com missão, uma né? missão diferente, talentos específicos para desempenhar isso, né? Aqui a Marina falando que fez o mapa comigo. Tô vendo, tô vendo. Deixa rapidinho, eu não vou interromper, mas eu vou. Tá tão boa a conversa, mas eu tenho que agradecer o pessoal que tá entrando aqui, gente. Vamos Sim. agradecer o pessoal. Álvaro Neto, Tati. Minha mãe Conceição Dona Rorô, obrigada, tô aqui. Lorente, Carol. Oi, Carol, no Rio, da minha equipe. Daniele Salvione, GR de Paula, Fernando, Laís dos Santos, Gabs Gonçalves. Franciele Brito, Casey Luz, Milian Reis, Rafaela Brunetti, Sebastião Carlos, Malu, Paulo Abreu, Daniela, psicóloga também, de infância maravilhosa. Olha, sem conhecer a Dani. Sebastião Carlos, ou Sebastião, Elise Estela, Oi, Aja, muito obrigada. Aja daqui, Lucinha do Mítio, Dei Souza, Denise Valério, Andressa Martins, Márcia Marias, Ione, Rimente, Karina, Fábio Gomes. Oi, Fábio. Frederico Pires, Janaína, Juliana Jimenez, Juliana Jimenez, tá aí, minha mãe. Maravilha. Tati Xavier, Fezara, Priya Araújo, Noé Edney, Maria, Álvaro Neto, maravilhosas, muito obrigada.
Ferreira, Aline Pimenta, Ferreira Regina, Silvia, Cris Brasil Organizer, Marina Pereira, Tati Tassi, Fernanda Dival, Marjorie, Marina Pereira, que falou também aqui, Giane CP, Nessa Lu, Denis Dal, gente, desculpa se eu tô falando bem. Eves Rodrigues, Jéssica Gonçalves, Marina Pereira, fiz o mapa com a Tati, amei, maravilhosa, gente. Kellen, Johnny, Limeiro, Johnny, Paulo Martinelli, obrigada. Kátia Alveres também. Paulo, boa noite, Paulo. Rose, Ângela, Rosilene, Ângela, Marina, agora eu sou Marina Alves. Ela mudou o nome, ela fez o. Depois você explica do nome. Sim, sim. Franciane, Daniela. Oi, Dani, beijo. Então, me fala do nome. Conta pra eles. Eu também mudei meu nome, né? Agora eu tenho Dani Kelly. Aí, pessoal, por que é Dani Kelly? Eu falei, gente, eu sou uma nova mulher. Não, porque foi a Tati que ela fez o mapa do meu nome. Conta, é fantástico, gente. Fala aí, Sim, tá? Como é que funciona? além, né, da gente poder ver tudo, né, que você veio fazer aqui, ainda tem essa questão do nome, né? O nosso nome, né? Vamos dizer assim que os nossos pais, quando a gente nasce, eles intuem um nome para te dar. Ele vem com toda a sua ancestralidade, com toda, né, a carga positiva desse nome e a carga negativa também desse nome. E quando eu faço essa análise, né, que é a análise que a gente chama de análise de assinatura, eu vou analisar os excessos que tem nesse nome. Então, tudo que está em excesso, nós retiramos do nome e, ao mesmo tempo, eu potencializo esse nome para que ele tenha sucesso, prosperidade, que você tenha mais fluidez na vida, né? Então, vamos dizer assim que o nome, ele é um potencializador de resultado, né? Ele traz ali uma potência para que você consiga fluir de uma forma mais leve a tua vida, né? Então, ele traz muitas coisas boas ali. É onde eu sou mais procurada, né? Porque eu tenho especialização em assinatura, né? Então, eu sou procurada com assinatura. Eu já tive casos, só para você ter uma ideia, né? Tive casos de clientes depois da assinatura que nunca tinham vendido, eram corretores de imóveis, né? Eu tenho um rapaz que é super jovem, inclusive. Ele é corretor de imóveis, nunca tinha vendido nada. E aí começou a usar a assinatura, começou a vender. Eu tive um caso de um rapaz que fumava, e aí parou de fumar depois de fazer o mapa. Eu tive casos de clientes que largaram tudo e foram embora do país, foram viver uma vida fora do país. Então, assim, fora assim a questão, né, de clientes, isso é mais comum, né? De ter ascensão no trabalho, conseguir uma promoção no trabalho, conseguir arrumar emprego, né? Então, assim, tem vários casos. Desses casos, tem vários, né? De conseguir uma promoção, de conseguir arrumar um emprego, né? Conseguir ganhar mais. Então, sempre tem esses casos. E é super legal. Essa parte da assinatura, ela é muito bacana. Muito interessante mesmo. E também, eu sei que no pacote, né? Foi um pacote. Ele fez completo. Eu tenho que fazer completo, porque eu não posso deixar uma dúvida numa vírgula, porque eu sou assim. A Tati sabe que todo mundo, eu sou toda metódica, né? Tá no meu mapa que eu sou metódica, que eu sou chata. Tá no meu mapa, né? Tá no meu mapa. Mas então, eu lembro também que você deu as datas, os melhores dias para negócios. Isso. Você também dá as melhores cores, né, para fazer um meeting, melhores dias da semana. Explica pra gente tudo esse, né, do beabá do mapa pra gente. Sim. Então, o mapa, ele traz também, por exemplo, as suas cores favoráveis, né? Cores que vibram melhor com você. Então, por exemplo, você vai numa reunião de negócios, vai apresentar ali o teu trabalho. Então, a cor que você vai estar usando, ela já vai causar uma boa impressão. Então, eu falo assim, né? Tem aquela frase da primeira impressão é que fica. Sim. Ali já causa essa boa impressão. Você vai estar com uma cor que vai vibrar bem com você, né? Fora isso, o mapa ele traz dias favoráveis. Então, dentro do mês, nós temos alguns dias, né, que, vamos dizer assim, que energeticamente a gente vibra melhor. Então, são dias legais, por exemplo, para marcar reuniões,
para marcar assinaturas de contrato, para fechamento de negócios, para lançamento de produtos. Então são dias bem interessantes, né? Que você pode usar para poder beneficiar você em alguma coisa, né? Em algo que você queira, né? Para tomar uma decisão. Então vamos supor que você está em dúvida de alguma coisa, né? Então olha lá quais são os seus dias favoráveis e deixa para tomar a decisão nesse dia favorável. Porque a decisão, além de ser mais assertiva, né? Além de você tomar ela mais fácil, ela vai ser mais assertiva. Então é muito legal, né? Você ter acesso a todos esses números. O mapa ele mostra também o seu ano pessoal. Então, o ano que você está vivendo, quais são os desafios? Como você pode usar esse ano de uma forma que vá te trazer mais sucesso, mais prosperidade. Então o mapa ele também traz isso, todas essas informações, né? Eu falo que assim, o mapa ele é um estudo, né? Então o que eu sempre peço para o cliente a hora que ele recebeu o mapa, né? Primeiro que assim, eu não sou aquela numeróloga que entrega um PDF, não faço isso. Não é, gente. Vários numerólogos que fazem isso. Eu não trabalho dessa forma. Eu trabalho de duas formas. Uma que é através de áudios no WhatsApp. Então, o cliente recebe em torno de 1 hora a 1 hora e meia de áudios no WhatsApp, onde eu vou explicar o mapa dele, né? E vai receber também o PDF junto, né? E eu tenho um outro atendimento, que é o que você fez comigo, que é ao vivo, em torno de 2 a 3 horas de atendimento, onde eu vou explicar as partes mais importantes do mapa, né? Então, o que eu sempre peço? Mesmo passando comigo no atendimento online ou no atendimento WhatsApp, acabou o atendimento, pega o teu mapa, né, em PDF, pega ali os meus áudios ou a gravação, né, do atendimento online e estuda o mapa, porque é isso que traz mais resultados, né? Porque ali você consegue saber onde você está acertando e consegue potencializar isso que está dando, né, resultado, e ao mesmo tempo, tudo que não está sendo favorável, você consegue arrumar, né? Então, o mapa ele é um estudo bem profundo e que traz muitos resultados. É verdade. Já houve casos assim, eu fico pensando, né? A gente, como eu falei antes, nós somos movidos também muito pelo que acontece externamente, né, na sua volta, as pessoas falando, tentando te manipular, manipulação, né? Para que você faça o que eles querem, né? Não o seu desejo, quem você é. E essa forma de autoconhecimento é tão dolorosa, né? Um processo muito doloroso, porque às vezes você está brigando com todo mundo à sua volta para ser quem você é, né? E às vezes você é muito mal interpretado por querer você ser quem você é, né? E não querem, né, aceitar quem você é, e você acaba sendo mal julgado, mal interpretado. E isso aparece, esse tipo de situações no mapa das pessoas, elas tentando o autoconhecimento, né? Tendo algum conflito? Existe esse conflito no mapa ou isso é uma coisa que a pessoa tem que trabalhar nela depois do mapa, né? E saber como pegar o caminho das pedras? Eu falo que assim, a gente buscar o autoconhecimento é algo muito doloroso, né? E é por isso que pouca gente faz, né? Porque é muito difícil você desconstruir, né? Você mexer em feridas. E essas feridas, normalmente, elas estão na infância. Então, você desconstruir uma imagem que você tem de uma mãe ou de um pai, né? Ou de um cuidador, né? Alguém que te cuidou ali, que para você vamos dizer assim, o rei e a rainha, é muito complicado, né? Você começar a enxergar essas pessoas como pessoas comuns que têm defeitos, que têm qualidades, que pode ter errado. Então é muito difícil isso. Então as pessoas normalmente têm muita dificuldade de acessar isso, né? Quando vai fazer a sessão comigo, normalmente a pessoa dá de cara com essas informações, né? Tipo assim, dependência emocional, por exemplo, aparece bastante, insegurança. A pessoa começa a se ver como uma pessoa insegura, fala, caramba, eu não consigo dar um passo na minha vida porque eu sou muito insegura. E aí, né, no atendimento, ela acaba às vezes chegando a uma conclusão, por exemplo, que ela é uma criança insegura
porque lá na infância ela se sentiu sozinha, rejeitada, por exemplo. Então olhar para tudo isso dói, né? É muito doloroso. E até eu estudo muito psicologia analítica, né? E Jung fala muito, né, sobre a nigredo, que é, né, a noite escura da alma. E a gente vai precisar passar por isso para crescer, não vai ter jeito, né? A gente vai precisar, vamos dizer assim, desconstruir para construir, né? A gente vai precisar chegar ali naquele fundo do poço mesmo para poder tomar atitudes assertivas e atitudes de acordo com o nosso ser, com a nossa essência. E isso é o que você falou, causa muito, vamos dizer assim, estranhamento, né? Eu falo que aí, a partir do momento que você começa a se conhecer, muitas vezes você vai ser a ovelha negra da família. E aí, pagar o preço não é fácil. Não. É necessário pagar o preço, né? Para É. ser quem verdadeiramente a gente é. Mas é só aí que a gente consegue fazer mudanças, não tem jeito. É só aí que a gente consegue alcançar degraus aí de evolução maior. Isso é necessário. Uhum. Eu vejo isso também porque como eu trabalho com o meu canal, né, sobre imigrar, né, tanto eu falo dos brasileiros no Brasil, né, histórias como a sua, de sucesso, autossuperação, transição profissional e outras histórias magníficas no Brasil, mas também falo muito aqui de fora, né, especialmente em Los Angeles, onde eu moro, que imigrar não é fácil, né? Você está renascendo, porque mesmo que você seja quem você você vai estar adicionando muito mais conhecimento, né? Porque é uma outra cultura, outra língua, você não está no seu campo de como se diz, confortável, né? Você não está no seu campo de conforto e você está num lugar estranho. Então, você tem que se autossuperar e também analisar, né? E também chegar e criar uma capa dura para você poder superar os obstáculos aqui fora, porque não são fáceis. Sim. E o mapa, na maneira que ele mostra, né, a nossa vida, nossas coisas, o que acontece com a gente, o que nós temos que superar, é muito, eu vejo essa correlação, né, com imigrar, com estar aqui. E eu espero que todo mundo aqui nos Estados Unidos, aqui em Los Angeles, possam entender o porquê nós temos agora essa live, porque é muito importante você se conhecer para você também estar no outro mundo. Não é fácil, é muito fácil você se perder, né? Perder na vida aqui fora, porque são muitas escolhas que você tem que fazer, trabalhos às vezes que você não quer fazer, você tem que fazer para você superar, né? Se manter, sim, lidar com pessoas às vezes que não faz parte do seu meio que você cresceu, você tem que aprender a lidar, aprender outras lições na vida. E eu acho que o mapa para a gente aqui é muito importante para conseguir continuar no seu caminho, né? E não se perder. Perder, né? Te trazer, eu te mostrar a sua essência, né? E você ter, vamos dizer assim, uma noção dos seus valores e não se vender, né? Por determinada trabalho, determinada situação, né? Então isso é muito legal quando a gente consegue ter essa noção, né? De quais são os nossos valores, do que é o certo e o errado pra gente. Vamos dizer assim, que ninguém passa a gente para trás, né? Fica muito mais fácil. Fica. O autoconhecimento é muito importante. E eu lembro que quando eu vim fazer, né, eu estava com muitas dúvidas, perguntas, muita coisa acontecendo, profissão, trabalho. Eu tinha saído da dança, da arte, eu sempre vivi na arte. E de repente eu estava no mundo corporativo, nada a ver comigo, e eu querendo aprender aquele mundo que eu precisava aprender, eu precisava saber como que funciona. E aí você falou, Daniela, se permita fazer uma coisa que não, mesmo que não esteja perfeita, e você vai aprendendo, você vai indo, bota as caras, e eu me permiti, eu tô aqui hoje. Exato. E eu não. Você sabe que tem um número no mapa, né? Que normalmente quando as pessoas têm ele, que é o número 5, que é um número que fala de versatilidade, né? Então ele é um número que mostra pessoas que são multipotenciais.
E essas pessoas que sabem sobre muitos assuntos, né, sobre muitas coisas, muitas vezes elas ficam perdidas, né? E aí eu falo exatamente o que eu falei pra você, eu falo, se permita a começar por uma coisa. Escolhe uma coisa desse monte de coisa que você sabe, né? E começa. A vida vai te guiando, né? É como se você, através da sua intuição, né, começasse a perceber o caminho que você deve seguir, né? Mas você precisa começar, precisa É. seguir ter um ponto inicial, né? Sim. Então eu falo, começa alguma coisa e fica atenta, porque a espiritualidade vai começar a te trazer informações através da sua intuição, através de coisas assim, às vezes até que a gente acha às vezes que é bobo, né? Uma música, né? Alguém falando sobre o assunto, né? Já aconteceu isso comigo. Eu tava com uma dúvida e aí chegou uma pessoa pra mim e falou: Tati, tal, 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 tal. Caramba, ela tá respondendo o que eu acabei de perguntar, né? Então, assim, a gente tem que estar muito aberto para isso. O que acontece muitas vezes é que a gente entra, Dani, naquela. Eu brinco, né? Que é no modo pagar boleto, né? A gente Sim. entra no modo pagar boleto, né? Correndo ali naquela roda dos ratos, atrás do nosso próprio rabo. E quando a gente tá assim, a gente não consegue ouvir a espiritualidade. A É gente verdade. ouvir nada além do que as vozes da nossa cabeça, né? Então, o que eu sempre falo? Esteja em estado de presença. Quando você está em estado de presença, você consegue tomar atitudes mais assertivas, né? Porque você consegue ouvir toda essa espiritualidade, o que eles estão querendo que você, qual caminho que você deve seguir. E eu lembro que quando você me procurou, eu falei exatamente isso para você. Eu falei, Foi. Dani, pense em alguma coisa que você tem muita vontade de fazer. Aí É, você me falou, eu falei, então começa. Você vai ver que a vida vai te levar para outros caminhos. O universo foi. vai começar a te levar. E aí você falou, caramba, Tati. Depois você me mandou mensagem. Tá acontecendo exatamente isso. Foi mesmo, porque eu tive um trauma muito grande, né? Muito grande, eu parei tudo, eu não queria mais saber de nada, fui fazer outras coisas totalmente diferentes do que eu já tinha feito na minha vida, mas para mim foi muito bom, porque eu conheci muito mais coisas que eu nunca imaginava, né? A nossa mente, ela funciona uma máquina, você bota ali e acontece, né? Então eu fui indo. Aí chegou um ponto eu falei assim, não acho que vou rebobinar de novo, vou voltar. Vamos ver o que está acontecendo. Aí eu precisava de respostas, né? E foi perfeito. Foi, para mim, a numerologia funcionou e funciona muito ainda, porque eu vou lá checar os dias da semana, as cores, vou lá checar, olho tudo, relembro de novo, eu já vi a lição, eu sei que é essa lição, porque eu não vou realizar a lição, né? Exato. E, e vou lá, e vou seguindo, né? Tenho alguma ligo pra Tati, o que está acontecendo? É assim, assado? Porque nós somos seres humanos, estamos em constante evolução. Eu falo sempre isso nas minhas lives. Estamos em constante evolução, não adianta, não temos a fórmula, não tem fórmula, ninguém tem fórmula, gente, ninguém tem a verdade correta, né? A verdade, não existe a verdade. Não existe a crença de hoje, amanhã vai mudar. Isso é confirmado na história do mundo. Exato. A história é assim: o que acreditavam há 100 anos atrás, hoje em dia, é desmistificado e é outra crença. É Assim é a nossa isso, história. né? Isso. E nós estamos. Se permita mudar de opinião, foi o que você me falou. Permita-se a mudar de opinião. Você pode mudar de opinião, né? Não é isso? Exatamente. A gente fica muito preso, né? É o que eu falei lá no início da live, né? O mudar de opinião, muitas vezes a gente mostra que para o outro que a gente fracassou. Ah, não, eu mudei de opinião porque eu fracassei. Não, eu mudei de opinião porque eu sou uma nova pessoa, né? Eu evoluí, porque eu cresci, porque aquilo que ontem fazia sentido não faz mais, Não, não faz né? mais. É o que aconteceu com você, né? É, E é o que aconteceu comigo também quando eu fiz todo esse processo, né? E eu lembro que até quando eu falei pra você, né? Ai, Dan, você veio com essa pergunta, eu falei, Dani, eu também tô passando pelo mesmo foi. momento. Não foi? Eu falei, eu tô passando
no mesmo momento. Por quê? Porque a gente tá sempre em constante evolução, Uhum. né? Não que eu vá deixar de fazer mapa de numerologia, eu vou continuar, mas eu tô querendo agregar outras coisas, e isso faz parte, Uhum. né? A Tati de 3 anos atrás, quando recebeu o mapa, ela nem existe mais, né? Ela foi crescendo, ela foi evoluindo, ela foi aprendendo coisas novas, e isso acontece com todo mundo, né? E é importante a gente estar aberto para isso, né? Para voltar atrás, para tomar decisões diferentes. Então a gente precisa estar aberto para essas situações, né? Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer aqui para Tati? Falar alguma coisa, alguma experiência? A dona Rosângela falando assim, minha mãe, graças a Deus o universo retornou com tudo. É verdade, o universo sempre retorna. Quando existe uma conexão, não é isso, Tati? Porque nem sempre o E universo responde como a gente quer. exatamente. Você sabe que isso é um ponto muito importante, né? Porque às vezes as pessoas acham que elas têm que ter controle de tudo, Uhum, né? Ah, eu gostaria que a minha vida fosse exatamente assim, uhum, né? E aí, quando não acontece, né, exatamente do jeito que ela acha que tem que acontecer, e aí ela sofre, né? Então, eu aprendi, né, com o passar do tempo, que a gente tem que estar aberto para tudo, né? A gente tem que aprender a soltar, não ter o controle das coisas. uhum. Porque às vezes aquilo que a gente acha que realmente é o certo, não é. Não é Ele o vai certo. sofrer, ele vai fazer você tomar atitudes que às vezes não era parte do seu, não fazia parte dos seus valores, né? Então é importante a gente estar muito aberto, né? E eu sempre falo, solta, solta, deixa o universo te guiar, né? Ele vai fazer com que você tome a decisão correta, né? Então isso é importante. Sim, isso é muito importante. Dona Rosana falando aqui, claro, quando se tem conexão, quando se tem conexão, sim, Precisa ter muito, tem que ter muita conexão, né? Então, agora nós estamos quase chegando uma hora de live já. Aqui são 4h53, aí deve ser 7h53, mais ou menos. 8 8h53, tô errando aqui, né, no tempo. Mas, gente, estamos chegando quase no finalzinho. E eu queria saber, Tati, de todas essas experiências, sua transição, né, de profissão, experiências com a numerologia, e agora você indo para a parte de terapeuta, terapia, qual é o que você agora almeja fazer com a terapia e chegar em que ponto para ajudar as pessoas mais, né, tirar tanta dúvida que nós, esses seres humanos, tão complexos que nós somos. sim. Vamos dizer assim que eu ainda estou no processo de desconstruir para construir, né? Eu também, eu tô num momento de noite escura da alma, eu também passo por isso, como todo mundo, né? Mas assim, as pessoas às vezes acham, né, que uma pessoa que trabalha, né, com terapias não tem esses momentos, mas nós temos. E eles fazem parte para a gente subir um próximo degrau, é importante. A diferença é como você lida com eles. E hoje eu lido com eles de uma forma mais tranquila, né? Eu sabendo que logo vai vir uma resposta, né? Eu ainda não sei exatamente essa resposta, Dani. Ainda não sei. A única coisa, a única resposta que eu tenho, que isso é certeza, é que eu vou trabalhar com prosperidade. Né? Então, isso é certo, que eu vou trabalhar com alguma técnica, vamos dizer assim, alguma terapia ou algum curso, algo nesse sentido que vá fazer com que a pessoa una a numerologia com a lei da atração. Então, essa é a minha certeza, né, do que eu vou trabalhar, no seu formato ainda, né? Se vai ser através de um curso ou de uma página, uma assinatura, eu ainda não sei ainda qual é o formato, mas logo logo eu chego lá. Não, é magnífico, porque hoje parece que tudo que a gente fala sobre prosperidade, né? Sim, As pessoas são muito mais próximas, ou elas estão procurando, sempre foi a procura da riqueza desde que o mundo é o mundo, mas a prosperidade está tão em alta, as pessoas falam em prosperidade, outro tema também que eles falam a técnica ai, o de você Ponopono, e a Ponopono, e também da atração, a técnica da atração sim, também. sim, da lei da A atração. lei da atração, tô super. O que mais se fala hoje em dia quando eu abro a internet é lei da atração, Ponopono.
da prosperidade, como a manifestação. Sim, exato. Está muito em alta, técnicas de manifestação, livros, muitos livros foram publicados, mas ao mesmo tempo você não sabe para onde ir. Todo mundo fala tanto, você sabe para onde eu vou. Às vezes você fica meio, eu falando de mim, né, um pouco preocupada porque é tanto mundo falando tanta informação. Será se eu vou aqui? Será se eu vou lá? Eu fico na minha e Sim. procuro as minhas respostas, às vezes sozinha ou com um profissional como você. Porque por ser tantas ofertas na internet, hoje em dia eu fico um pouco assim, será que isso é legal? O que você acha desse movimento que está na internet sobre esses assuntos? Sim, então, tem muito charlatão, isso tem, né? Como qualquer outra profissão, tem. Mas tem muita gente boa também, né? Tem muita gente bacana falando sobre o assunto. Eu tenho muitos professores, né, que me ensinaram, né, com relação a isso e que eu apliquei na minha própria vida, né? Então, na verdade, o que eu vou fazer hoje é replicar aquilo que eu aprendi e que eu usei e que deu certo, né? Então, a ideia é essa. Eu só não consegui ainda, vamos dizer assim, trazer isso para uma forma de ensino, né? Eu estou tentando isso, estou fazendo isso, mas é isso que eu quero fazer. Eu quero transformar tudo que eu aprendi e eu desenvolvi na minha própria vida para ensinar o outro, Legal. né? Então, acho que vai ser muito legal e vai trazer um impacto bem, bem grande, porque unir esses dois assuntos, a numerologia que fala muito de prosperidade, com outras técnicas, vai ser incrível. Eu acho que vai dar muito resultado, como tem dado para minha vida, né, durante todo esse tempo. Ai, magnífico. Então, Tati, para a gente encerrar nossa live, que é tão boa, uma delícia, passou rapidinho, muito Passou rápido. rapidinho. Muito rápido. Gente, se tiver alguma pergunta, coloca aí, a gente vai encerrar a nossa live já. E, Tati, para encerrar, me diz o que é um sucesso para você no mundo da numerologia, no mundo do místico, né? O que é o sucesso? Para mim, muita gente acha que sucesso, né, é só ganhar dinheiro, né, é só ser próspero de forma financeira. Para mim, sucesso é você ter prosperidade em todas as áreas da sua vida. É na sua vida pessoal, é na sua vida, no seu lidar com o outro, né, com a sua família de origem, com a sua família que você construiu, com as pessoas que estão ao seu redor, né, com sua relação com o seu trabalho, com o dinheiro, com a sua saúde. Então, para mim, prosperidade é o conjunto, né? O sucesso é o conjunto de prosperidade em todas as áreas da vida. Obrigada, adorei. Adorei conversar com você nesse domingo. Muito obrigada por você ter tirado uma horinha para nós aqui em Los Angeles, no Brasil. Estou vendo que todo mundo está aqui acompanhando. Noilton, obrigado, Noilton lá da Bahia, com o projeto dele do Sertão. Tá aqui. Olha que legal, obrigada. Graça Beluz, entrou Marcos Saragasso, acho que é isso. Ana Paula, Rafaela, a Conceição, claro, Conexão. Muito obrigada, gente. Estamos acabando com a live, mas voltaremos com a próxima. É só vocês pedirem aí, falar assim: eu quero Tati de volta. Estaremos aqui com a Tati. E Tati, muito obrigada Dani, por você conversar, falar sobre numerologia. Eu adoro, sou fascinada pelo místico, pelos números, tem muito significado para mim. Muito obrigada por estar aqui conosco no Bilives, Dani Kelly. Deixa o seu contato, como as pessoas podem entrar em contato com você, te seguir, pode falar aí pra gente. Dani, eu que agradeço a oportunidade, foi uma delícia passar essa uma hora aqui com você, contar um pouquinho, né, do que aconteceu na minha vida, como os números transformaram a minha vida, né, e a de tantos outros clientes. Eu já atendi mais ou menos 2.000 pessoas nesse período todo, então são muita gente com vida transformada, então te agradeço pela oportunidade. Quem quiser contratar meu trabalho é só entrar no meu Instagram lá, Tati Gonçalves Numeróloga, Tati com T-A-T-H-I, né? Só me procurar lá que a gente marca assim, tá bom? Obrigada, Dani. Muito obrigada. Uma boa noite para você e muita luz para todo mundo aqui. Beijo, boa noite. Tchau.